Olá, tudo bem com você? Estamos dando início à nossa segunda escola bíblica dominical. Na aula passada começamos a falar sobre o livro de 1º e 2º Pedro. Vimos o apóstolo Pedro como o autor da carta, vimos que ele está escrevendo para cristãos no mundo inteiro. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula. E na aula de hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 1. Então, convido você para abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro começa a carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos analisar esses dois primeiros versículos aqui de 1 Pedro, capítulo 1. Bom, como a gente já viu na aula introdutória, Pedro começa se identificando, Pedro, apóstolo de Jesus, e identifica os seus destinatários. Ele está escrevendo para quem? Para os eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Ou, como se você estiver usando a versão João Ferreira de Almeida, vai estar falando para os forasteiros. Então, como já falamos um pouquinho na aula passada, eleito é escolhido, alguém que está sendo chamado, escolhido para uma determinada missão, para uma determinada tarefa. E peregrino ou forasteiro é mesmo que estrangeiro, ou seja, alguém que está temporariamente numa terra, numa nação que não é a sua nação de origem, não é a sua terra de origem. Você já viveu como estrangeiro em outro país? Ou talvez você não tenha vivido em outro país, mas numa outra região bastante diferente da região onde você nasceu? Ou mesmo que você não tenha tido essas experiências, eu pergunto, como você pode identificar um estrangeiro? Como você pode identificar uma pessoa que não é da sua região, que não é da sua nacionalidade? Geralmente pelo vestuário, as roupas que a pessoa veste, pela língua, o sotaque, a maneira da pessoa falar, por hábitos e costumes que a pessoa vai ter diferente dos nossos. E com quem os estrangeiros costumam ficar agrupados quando eles estão num determinado país? Então, eles tendem a ficar entre eles, Eles vão se associar, vão se envolver com a sociedade, mas quando eles encontram pessoas da mesma nacionalidade ou da mesma região, eles vão acabar morando no mesmo bairro, de repente os filhos frequentando a mesma escola, eles de repente exercendo a mesma profissão. Então, estrangeiros num país tendem a se agrupar. Por que eu estou falando tudo isso? Ou melhor, por que Pedro está nos chamando de estrangeiros aqui? Então, no contexto da carta de Pedro, Israel, no Velho Testamento, a nação de Israel, os israelitas ou os judeus, eles foram eleitos, chamados, escolhidos por Deus para serem um povo de modelo para as outras nações. Quando Deus criou a nação de Israel no Velho Testamento, Deus tinha a intenção de que eles pudessem servir de modelo para as outras nações, com o seu linguajar, com o seu vestuário, com o seu comportamento e principalmente com um bom relacionamento que o povo tinha com Deus. Deus esperava que as outras nações olhassem para Israel e queressem seguir o mesmo Deus que Israel seguia. Porém, infelizmente, o povo de Israel não conseguiu cumprir essa missão, não conseguiu cumprir esse propósito. Agora, 1 Pedro vai nos mostrar que a igreja,
ou seja, você e eu, somos a nova Israel. Somos o povo eleito, exclusivo, escolhido por Deus para ser aquilo que Israel não conseguiu ser. O quê? Luz para as nações que estão nas trevas. A igreja é a nova Israel, peregrina nessa terra. Os israelitas viveram até conquistarem a terra de Canaã como estrangeiros no Egito. E a Bíblia vai falar, Pedro vai falar que você e eu não somos mais judeus ou gentios, ou gregos ou romanos, ou sul-mato-grossenses ou paulistas ou norte-americanos. Nós somos povo de Deus, cidadãos do reino de Deus. Então, o que Pedro vai mostrar muito nesta carta é que você e eu pertencemos a Deus. E a nossa cidadania não está nesta terra, neste mundo, mas nos céus. E como isso se tornou possível? Como que é possível você e eu nos tornarmos cidadãos do céu? Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso agora no versículo 2, Pedro vai falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai explicar como é possível qualquer pessoa de qualquer etnia, de qualquer gênero, masculino, feminino, se tornar um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. E ele começa falando que, de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai, ou seja, a salvação fazia parte do plano de Deus antes mesmo da criação do universo. O povo gentil, nós que não somos judeus, já estávamos nos planos de Deus antes mesmo de Deus formar um povo exclusivamente de israelitas. Deus queria que os israelitas fossem luz para os gentios se tornassem povo de Deus também. Eles não conseguiram, mas desde o início Deus planejou ter o seu povo como cidadãos do reino dos céus. E ele vai mostrar que isso foi possível por causa da obra santificadora do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença na sua vida e na minha vida. A presença do Espírito Santo dá a garantia de que você e eu pertencemos a Deus. A presença do Espírito Santo dá a garantia de que nós fomos separados deste mundo de trevas e fomos levados para o reino de Deus de luz, para sermos consagrados e diferentes. Não seguimos os costumes errados do mundo pagão, mas estamos debaixo da vontade de Deus. E ele vai mostrar ao longo de toda a carta de 1 Pedro que é possível fazermos a vontade de Deus, é possível viver uma vida de acordo com o reino de Deus e não com o reino deste mundo. Mas isso só é possível por causa do Espírito Santo que habita em você. E por último, nesse versículo 2 aí, ele conclui dizendo que nós só podemos nos tornar cidadãos do reino dos céus através do sangue de Jesus. Os judeus, os israelitas, não tinham o perdão dos pecados, porque Jesus ainda não tinha sido morto pelos pecados. E ele até compara, essa expressão que ele fala no versículo 2, pela obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. Eu imagino que Pedro está comparando com o que aconteceu em Êxodo, capítulo 24, quando Deus fez aliança com Israel. Moisés sacrificou um animal, aspergiu o sangue daquele animal sobre o povo. E o povo disse: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Êxodo capítulo 24, versículo 6. No versículo 7 eles reforçam: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E no versículo 8 a Bíblia diz: Moisés então aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as palavras que ele tinha ensinado ao povo obedecer.
Então, aquele sangue daquele animal sacrificado aspergido sobre o povo fez aliança entre Deus e Israel. Como já falamos, eles quebraram essa aliança, não foram fiéis a Deus. E Deus agora fez uma nova aliança. E nessa nova aliança é o sangue de Jesus que é aspergido sobre você, sobre mim, sobre nós como povo de Deus, nos tornando agora uma nova aliança. A aliança que agora Jesus é o mediador e tem o poder de nos dar o perdão dos pecados e nos tornar reino e cidadãos dos céus. Continuando no capítulo 1, nos versículos 3 em diante, Pedro vai agradecer a Deus por essa aliança. Pedro vai agradecer a Deus por ter nos dado a chance de cada um de nós nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 12, Pedro faz uma ação de graças. O que é a ação de graças? É o que a gente chama de Pedro falar glorificado, exaltado, toda a glória pertence a Deus, bendito seja Deus. Então, olhando para o capítulo 1, versículo 3, Pedro começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão bendito seja Deus é uma expressão comum na literatura judaica, aonde era como se você e eu falássemos: toda honra, toda glória seja dada a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos fez cidadãos do seu reino. E continuando no versículo 3, Pedro também fala assim: bendito seja Deus pela misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então, a primeira palavra que vem aí é: Ele nos regenerou para uma esperança viva. A palavra regenerar literalmente quer dizer nascer de novo. Então, como você e eu nos tornamos cidadãos do reino de Deus? Nascendo de novo, nascendo espiritualmente, nascendo no sangue de Jesus. Então, através do sangue de Jesus, você e eu nascemos novamente como cidadãos do reino do céu. E ele diz que com isso temos uma esperança viva. Então, nossa esperança não é que, quem sabe, você e eu possamos ter vida eterna com Deus, mas é uma esperança viva, certa, com toda a segurança de que você e eu, se começarmos uma vida já de relacionamento com Deus daqui neste mundo, nessa terra física, ela vai perdurar até a vida eterna. Nós temos essa esperança e essa confiança. A palavra viva é bastante usada por Pedro na sua carta, porque ele tem essa certeza, essa garantia de que a salvação já foi conquistada no sangue de Jesus. Continuando no versículo 4 e 5, Pedro agradece a Deus porque nós estamos protegidos na fortaleza de Deus. Versículo 4 ele fala: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Nós ainda não estamos desfrutando da vida eterna nos céus com Deus, mas temos a garantia, a certeza de que essa vida eterna Deus nos dará através do sangue de Jesus. E enquanto estamos nesse mundo, estamos protegidos por Deus. A palavra protegida usada por Pedro aqui era um termo militar, que era muito comum naquela época do Império Romano, quando o exército romano guardava alguma coisa extremamente importante na fortaleza militar. Então, com sentinelas, com toda a guarda, protegendo aquele bem, para que ele não fosse roubado. Pedro fala: nossa esperança de salvação está protegida por Deus.
e ninguém pode tirar essa esperança de você ou de mim. Apesar de que, enquanto estamos nesse mundo, Pedro vai falar, apesar de que vamos ser provados todos os dias. A Bíblia não nos engana. Jesus já havia dito para você e para mim em João 16:33, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, ele continua dizendo, nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por meio de todo tipo de provação. Então, Pedro vai começar a falar de um assunto que é bastante importante no livro de 1 Pedro, que é o sofrimento, que são as dificuldades que você e eu, apesar de sermos cidadãos do reino de Deus, apesar de sermos filhos de Deus, apesar de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, Pedro vai falar que, mesmo assim, você e eu, neste mundo, passaremos por sofrimento e dificuldade. Toda a segurança da nossa salvação, que vamos ter a nossa pátria celeste, já está guardada na fortaleza de Deus. Mas ainda neste mundo, ainda enquanto a salvação final não chega, como estrangeiros que sofrem com a adaptação com uma nova cultura, com uma nova língua, com uma nova alimentação, você e eu, neste mundo que não nos pertence, que esse mundo que é do maligno, muitas vezes nos faz perecer. Isso também é visto em Tiago, capítulo 1, que você já pode ter estudado em outras oportunidades. Então, Pedro fala que seremos provados, e esse assunto vai ser trabalhado, bastante no livro de Pedro. Mas eu só queria esclarecer uma coisa aqui. Quem já estudou o livro de Apocalipse, lembra que os cristãos no 2º século, no 3º século, do ano 100 ao ano 300, eles sofreram muitos maus tratos pelo Império Romano, por causa do culto ao imperador. A partir do ano 64, Nero começa a perseguir os cristãos e depois outros imperadores vão perseguir os cristãos porque eles não estão adorando ao imperador como um deus. Não é essa perseguição que está acontecendo aqui nos dias de Pedro. Pedro não está falando da perseguição de Roma contra os cristãos, isso vai acontecer mais tarde e o apóstolo João vai falar isso com calma no livro de Apocalipse, mas o que estava acontecendo aqui nos dias de Pedro e que é algo muito parecido com o que acontece com você e comigo no nosso dia a dia, é que a sociedade estava pressionando muitos cristãos porque eles estavam fazendo as coisas diferente do que a sociedade esperava ou impunha sobre os cristãos. Os cristãos estavam abandonando uma série de coisas erradas que o mundo estava fazendo, uma série de ideias e comportamentos errados. E por causa disso, a sociedade não entendia esse comportamento do cristão, da cristã. E os cristãos estavam sendo muitas vezes rejeitados por seus familiares, por seus amigos, pelas pessoas com qual ele convivia. E por causa disso, muitos cristãos estavam sofrendo maledicência. As pessoas falavam mal dos cristãos por não entenderem agora o comportamento desses discípulos de Jesus. E alguns estavam sofrendo até perseguições pessoais. Então ainda não era uma coisa coletiva, ainda não era o Império Romano perseguindo a igreja como um todo, mas pessoas isoladamente sendo perseguidas por Jesus, por causa do seu amor a Jesus, por ser fiel a Jesus, perseguida pelas pessoas que não entendiam a vida cristã. Mais uma coisa que podemos ver aqui em 1 Pedro, é que Pedro vai sempre estar comparando a nossa fé como algo imperecível.
E interessante que Pedro compara a nossa fé como ouro. Ele vai falar que nós, cristãos que somos fiéis a Deus, passando por tribulações, é como um ouro que está sendo refinado no fogo. Quando colocamos um ouro no fogo, esse ouro no fogo ele fica mais puro do que ele era, porque as impurezas são queimadas, são destruídas, e o ouro se torna cada vez mais limpo, mais puro. Pedro vai falar que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro que perece, porque assim como o ouro é refinado no fogo, a nossa fé muitas vezes é refinada nas provações. Se isso te conforta, né, comparando provação com purificação, quando um ouro é purificado, esse processo de purificação tem início, meio e fim. Tem um início quando o ouro é colocado no fogo, tem um processo doloroso, vamos dizer assim, do ouro no fogo, e aí esse fogo uma hora é desligado, ou o ouro é retirado do fogo e o ouro está mais puro. Então, a vida cristã aqui na terra está sujeita a provações, mas isso tem um início, um meio e um fim. E Pedro fala que a nossa esperança é ainda mais valiosa do que o ouro e a prata. Pedro vai falar que o ouro e a prata perecem, podem ser roubados, podem ser desmanchados, podem ser derretidos, mas a nossa fé é imperecível. A nossa fé é algo que ninguém pode roubar de nós. Mais tarde, no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele vai comparar o sangue de Jesus derramado na cruz com ouro e prata. E também, ironicamente, ele fala que o sangue de Jesus é imperecível, enquanto o ouro e a prata são perecíveis. Se você pensar que o sangue, como algo humano, algo físico, pode apodrecer, pode estragar, Pedro está falando que no caso do sangue de Jesus é imperecível. O sangue que Jesus derramou há 2000 anos atrás na cruz, por você e por mim, continua lavando e limpando os nossos pecados. Então, convido você a refletir em todas essas palavras que Pedro está dizendo para você e para mim. E para concluir a nossa escola bíblica dominical de hoje, eu quero ler os versículos 8 e 9, aonde Pedro fala: olha, vocês não viram a Cristo, mesmo vocês não tiveram a oportunidade de ver Jesus com seus próprios olhos, mas vocês o amam. E apesar de não verem Jesus, vocês creem nele com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação da sua alma. Existem 3 maneiras de alguém ver alguém, ou pensando em Jesus, existe 3 maneiras de alguém ver Jesus. A primeira maneira é as pessoas que tiveram o privilégio de terem sido testemunhas ocular enquanto Jesus estava pessoalmente aqui na terra. O próprio apóstolo Pedro viu Jesus, conviveu com Jesus e foi uma testemunha ocular. Uma segunda maneira de ver Jesus, segundo o apóstolo Pedro, segundo a Bíblia, é através da própria Bíblia. Pedro está falando, olha, quando os seus leitores originais estavam lendo a carta de Pedro, eles estavam vendo Jesus através das palavras de Pedro que viu Jesus. Mais tarde, o apóstolo João vai escrever no capítulo 20, versículos 29 a 31 de João, que tudo que ele registrou nos evangelhos, nas cartinhas e no próprio livro de Apocalipse foram registrados para que possamos ver Jesus agindo e atuando, e com os olhos espirituais possamos ver Jesus. E uma terceira maneira que as pessoas vão ver Jesus é na volta dele. Quando Jesus voltar para trazer o juízo final, todos os olhos o verão. Porém, o alerta é
que somente os cristãos vão viver eternamente com Jesus. Então, você vai ver Jesus um dia fisicamente na volta dele. Porém, o livro de Pedro está convidando você a ver Jesus nas Escrituras, sentir Jesus, ver o sorriso de Jesus diante da sua fidelidade, diante das suas dificuldades e, mesmo assim, fidelidade. E com isso, eu tenho certeza que nós vamos poder ver Jesus fisicamente na sua volta e, mais do que isso, como cidadãos do reino de Deus, você e eu vamos ter o privilégio de conviver nos céus com Jesus, que vai ser uma consequência da vida que já temos aqui na terra com Jesus. Então, convido a você a continuar assistindo às escolas bíblicas dominicais. Na próxima aula vamos continuar ainda analisando 1 Pedro capítulo 1 e vendo quais são as palavras que Pedro está usando para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, pela obra maravilhosa de Deus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.